Olá pessoal do primeiro ano A, estamos aqui gravando mais uma videoaula com o objetivo de tornarmos a aprendizagem um pouco mais eficiente diante da situação que estamos vivendo. O assunto que iremos aqui mencionar nessa videoaula, na verdade eu já postei algumas videoaulas sobre esse assunto que é impulso e quantidade de movimento e também postei já algumas atividades no Google Sala de Aula. Mas o objetivo aqui é enfatizarmos um pouco mais e tornar a explicação um pouco mais clara. Então iremos aqui falar um pouco sobre impulso e quantidade de movimento. Eu vou tentar ser objetivo e ser bastante claro. Quando nós falamos de impulso, tanto o impulso quanto a quantidade de movimento são grandezas vetoriais. E o que é uma grandeza vetorial? É aquela que nós podemos dar uma direção e um sentido a ela. Mas, professor, eu estou vendo aqui características do impulso. Na verdade, as características se dividem em três. Quando eu falei em dar uma direção e um sentido, é porque o módulo é o valor que você vai encontrar. Então, todo impulso, toda quantidade de movimento, sendo eles uma grandeza vetorial, então ele vai ter um módulo, que é o valor que você vai encontrar, o número, o resultado, e você vai poder dar uma direção e um sentido a essa grandeza física que você vai encontrar. Matematicamente falando, o impulso é igual ao produto da força pelo tempo que determinado objeto vai estar em contato com uma partícula, com um objeto. Então, o impulso, na verdade, se nós formos olhar na questão do SI, que é o Sistema Internacional de Unidade, nós podemos dizer que a unidade de medida do impulso é Newton segundos. Mas como você encontra, professor? Basta você substituir no lugar da força. Eu sei que a força no Sistema Internacional é dada em Newton e o tempo é dado em segundos. Então, quando eu substituo na formulinha, então nós vamos ter, vou só pegar aqui um marcador para ficar um pouco mais claro. Ó. Você observa aqui que a força na formulinha, aí ela vai ser dada em Newton no Sistema Internacional e o tempo é dado em segundos. Então, quando eu pego e faço essa substituição pelas respectivas unidades de medidas, então eu vou obter justamente a unidade de medida do impulso, Newton segundo. Uma propriedade importante é que muitas vezes, quando nós trabalhamos para resolver uma questão de um determinado problema de física envolvendo esse assunto, aí aparece um gráfico. Aí o gráfico, o pauzinho em pé é dado pela força e o pauzinho deitado, coitado, é dado pelo tempo. Então pode aparecer aí uma figura que seja um quadrado, um retângulo. Aparecer uma figura plana, você calcula a área dessa figura e automaticamente você estará encontrando o impulso. Então isso é uma propriedadezinha que é bacana para nós estudarmos esse assunto. Quando nós falamos de quantidade de movimento, eu acho que algumas vezes vocês já devem ter percebido que infelizmente acontecem alguns acidentes, pessoas que andam em alta velocidade de moto, elas chegam a entrar em colisão com um poste, com uma árvore e acabam perdendo sua vida. Acontece um acidente fatal. Mas se você pegasse, por exemplo, uma pessoa que vai andando de bicicleta e ela colide com uma parede, muitas vezes você diz, olha, fulano barrou, estava de bicicleta, não aconteceu nada. Nada comparando aí os dois exemplos, comparando com uma pessoa que havia andando de moto em alta velocidade, ter colidido com uma árvore, com um poste, com uma parede e acaba perdendo a sua vida. Então, na verdade, isso aí está relacionado com a quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento, que é também uma grandeza vetorial, porque eu consigo dar uma direção e um sentido a essa grandeza, a esse valor, então eu posso dizer que essa quantidade de movimento é dado pelo produto de duas grandezas físicas, é a massa e a velocidade. Isso explica também o fato, eu vou de bicicleta, eu chego a barruar numa determinada parede e não acontece nada com uma parede, mas eu quebrei a bicicleta todinha. E se eu fosse de moto ou de carro, ao colidir com a parede, ia derrubar essa parede. Então está relacionado com essas duas grandezas físicas, com a massa e com a velocidade. Se você pegar essa massa, que eu estou aqui destacando por essa setinha vermelha, e você multiplicar com essa velocidade, então você estará encontrando
essa quantidade de movimento que eu estou aqui circulando. Novamente trabalhando com a unidade de medida e pegando como referência o SI, que é o Sistema Internacional, então essa quantidade de movimento é dada em quilograma metro por segundo. Isso significa o quê? Significa que eu peguei a massa e substituí pela sua unidade de medida, que é quilograma, e peguei a velocidade e substituí pela sua unidade de medida, que é metro por segundo. Ao fazer essa substituição nessa formulinha, então nós vamos obter justamente essa unidade de medida para a quantidade de movimento. Essa unidade de medida está no Sistema Internacional. Bom, quando nós trabalhamos com energia, e eu falei para vocês sobre energia cinética, que é uma energia de movimento, falei sobre energia potencial, que é a energia de posição, e falei sobre energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a energia potencial. A energia mecânica, ela se conserva, então eu falei sobre conservação da energia mecânica. Não é diferente aqui. Aqui eu vou mencionar também a conservação da quantidade de movimento. E o que estabelece essa conservação? Se você observar, eu estou colocando aqui uma relação embaixo, e essa relação tem QI. O que é esse QI? É a quantidade de movimento inicial. É igual a QF. O que é esse QF? É a quantidade de movimento final. Então eu estou dizendo que se a quantidade de movimento ela se conserva, a quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento final. Então isso é algo importante, isso é algo interessante para a gente. Quando eu coloco essa formulinha aqui anteriormente, eu estou dizendo que a quantidade de movimento total é igual a CTE. CTE é a abreviação de constante. Então, quando eu digo que essa quantidade de movimento total é constante, eu estou dizendo que vai se conservar. Ok? Então, aí é só um efeitozinho. Eu coloco esse slide com animação para você entender que essa esfera que se movimentou, ou o desenho dessa esfera, está representando justamente que ela tem uma massa. Eu coloquei aí um M em cima dela e ela adquiriu uma certa velocidade. Ou seja, essa esfera ela teve aí uma quantidade de movimento. No slide seguinte, como eu falei em impulso e em quantidade de movimento, existe o chamado teorema do impulso. E o que é o teorema do impulso? Quando eu falo nesse teorema, eu estou dizendo que o impulso da força resultante, aí eu pego e destaco aí nesse slide, que atua num ponto material no intervalo de tempo ΔT. Quando eu digo que é igual à variação da quantidade de movimento, eu estou dizendo que esse impulso é simplesmente igual a você pegar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Às vezes o cara não sabe que existe esse teorema, ou seja, existe essa relação. Então, se a questão pede um impulso, mas você não tem a força e você não tem o tempo, mas consegue encontrar essas duas quantidades de movimento no início e no final do fenômeno, então quando você pegar e subtrair essas duas quantidades de movimento, automaticamente você estará encontrando o impulso. Essa formulinha que eu estou colocando aqui na frente, eu estou simplesmente debulhando a formulinha anterior. Como assim, professor? Eu estou pegando e lembrando que o impulso, que anteriormente eu coloquei, que é igual a força vezes o tempo, ΔT, é igual a quem é a quantidade de movimento final. Aí eu coloco aqui, é igual a massa vezes a velocidade final. Da mesma forma, menos a quantidade de movimento inicial, fiz a substituição cabível, só para você observar que essa formulinha é justamente equivalente à formulinha da frente. Então isso aí vocês vão tirar de letra. O que eu quero que vocês estejam sempre atentos são os exemplos que aqui eu estou colocando, ok? Mais aí um efeitozinho, eu estava dizendo nesse efeito, nessa animação, que essa esfera ou o desenho dela estava inicialmente com a quantidade de movimento, atuou uma determinada força sobre ela em um determinado intervalo de tempo e ela adquiriu essa quantidade de movimento. No início do processo ela tinha uma velocidade inicial, no final do processo ela tinha outra velocidade. Então, o que você viu aí
foi um exemplo que está justamente relacionado com essa formulinha que eu expliquei para vocês agora. Bom, eu quero que vocês observem essa questão. Eu vou comentar só duas questões com vocês. São duas questões bem simples. A primeira diz assim: de acordo com a segunda lei de Newton, olha aí onde eu estou puxando. Eu expliquei para vocês as 3 leis de Newton, mas eu estou dizendo aí que eu estou olhando para a segunda lei de Newton. De acordo com a segunda lei de Newton, se forças iguais agem em corpos de massas distintas, inicialmente em repouso, durante o mesmo intervalo de tempo, esses corpos, no intervalo de tempo considerado, aí eu coloco, apresentam a mesma aceleração, isso é o item A. Item B, sofrem ação de impulsos distintos. Item C, adquirem variações de velocidades iguais. Item D, experimentam variação de energia cinética nula. Ou item E, experimentam a mesma variação de quantidade de movimento. É uma questãozinha simples que vocês observam justamente que o único item que faz algum sentido é justamente o item E, uma vez que nós acabamos de explicar essa questão da variação da quantidade de movimento. Então isso aqui é uma questãozinha de conceito, que é uma forte candidata para a prova de vocês, que nós estamos bem próximos. Bom, turma, eu vou comentar com vocês, eu vou ver se eu coloco aqui uma questãozinha de gráfico, tá aqui ela, era a terceira questão que eu queria mencionar. Vou só focar aqui um pouco mais no gráfico para vocês observarem. Antes de ler a questão, observem que eu tenho um gráfico em que o pauzinho em pé está representando a quantidade de movimento e eu estou dizendo que essa quantidade de movimento ela vale 10 kg/m por segundo. Vou só destacar aqui novamente, ó, essa unidade de medida está me dizendo que a massa é dada em quilos e a velocidade está dada em metros por segundo. Só que o gráfico me diz que nesse momento que ele adquiriu essa quantidade de movimento de 10 kg/m por segundo, isso ocorreu justamente em um momento em que o pauzinho deitado, que representa a velocidade, ele atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo. Então é uma questão bem tranquila. Observe que eu tenho a quantidade de movimento e eu tenho a velocidade. O que nós aprendemos? Eu vou tentar aqui desenhar com essa canetinha a formulinha, ou escrever. Nós aprendemos que a quantidade de movimento é igual a massa, vai ficar um pouco feio, mas vocês vão entender, vezes a velocidade. A questão está pedindo para você determinar o quê? Eu vou ler novamente a penúltima e última linha. Pode-se afirmar que a massa do móvel é igual em quilogramas. Mas, professor, você não fez nem a leitura da questão. Mas, na verdade, eu estava fazendo a leitura através do gráfico. Bom, então eu fiz uma leitura através do gráfico, mas agora você vai observar que o enunciado diz justamente aquilo que eu analisei graficamente falando. A figura representa o módulo da quantidade de movimento em função do módulo da velocidade de um móvel, que descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. A partir da análise do gráfico, olha aí o que ele está dizendo, pode-se afirmar que a massa do móvel é igual em quilogramas a. Então você já tem, ó, a quantidade de movimento, é 10, que é igual a massa, a questão que é que você determine essa massa, vezes a velocidade, que a velocidade é 5 metros por segundo. Então, se eu estou dizendo que 10 é igual a 5m, eu não estou pecando, ó, eu vou isolar o m, é que m é igual a 10, aí eu vou pegar o 5 que está multiplicando e vou passar dividindo. Ó. Então, a massa é igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. 2 o quê? O problema já disse, ó, quilograma. Então, você representa por kg.
quilograma ou quilo, que é a mesma coisa. Essa é a massa e isso está na alternativa ou no item B. 2 quilos é justamente a massa quando a quantidade de movimento for 10 kg/m por segundo e a velocidade atingida for 5 metros por segundo. Então, vou deixar aí esse pequeno vídeo para vocês fazer essa análise. Vejam essa videoaula uma vez, duas, três. O importante é que vocês tentem entender isso que acabamos de explicar. Deus abençoe vocês. Eu não vou querer que vocês façam nenhuma atividade essa semana. A única coisa que vocês vão fazer é escrever lá no comentário no Google Sala de Aula, assistir a videoaula sobre impulso e quantidade de movimento e vai marcar como concluída. Assim, você já está garantindo como se fosse um trabalho. Enfim, do mesmo jeito que eu vou cobrar as outras videoaulas que você vai resolver uma atividade, vai resolver questão, vai fazer um resumo, dessa vez a única coisa que você vai fazer, você vai marcar como concluída e escrever um comentáriozinho. Assistir a videoaula sobre impulso e quantidade de movimento. Valeu!